Hebreus capítulo de número 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E um outro texto, um texto correlacionado, é Hebreus capítulo 10, do verso 38 ao 39, que vai dizer assim, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha que coisa boa. O texto que nós estamos aqui tratando neste momento são textos baseados no livro da fé, né? Você vai encontrar em Hebreus capítulo 11, todo o Hebreus ele vai nortear o pessoal, vai nortear a nossa vida para um momento devocional, onde vamos ver ali a galeria da fé, nós vamos ver as pessoas lá que venceram por fé, e com certeza o meu incentivo para você é que você também tenha fé. E a partir do momento que você acreditar esta sua fé ao único que tem poder para fazer alguma coisa na sua vida, você vai alcançar, você irá alcançar os seus objetivos que você tem colocado diante de Deus, né? Então, em primeiro lugar, nós queremos aqui incentivar você a retenha firme a confissão da esperança, né? É possível que hoje nós tenhamos ouvido muitas coisas, já sei logo cedo. É possível que você já tenha escutado muitas coisas na sua vida, muitas notícias boas, notícias ruins, mas nós não devemos nos mover nem pelas notícias que muitas vezes nos rodeiam, tanto boas como ruins. Nós devemos nos mover pela palavra de Deus. Nós devemos nos mover por aquilo que nós escutamos segundo a nossa esperança. Nós não nos movemos por aquilo que sentimos, mas nos movemos pela fé. Não nos movemos por aquilo que achamos, mas nos movemos pela fé. É isso que nós queremos transmitir. Então, uma pessoa que vive por meio de fé, não por vista, mas por fé, ele não se move pelos sentidos, pelos sentimentos, pelas circunstâncias, pelo o que é norteado pela notícia, né? O que você tem recebido de notícias ultimamente? As notícias são boas? As estatísticas são boas? Quando a gente vai ver, as pessoas, elas têm um descaso muito grande de muitas coisas. Mas, na verdade, nós temos que ser norteados pela fé. Por isso que você tem que nutrir essa fé. Você precisa nutrir essa fé. E aí você me pergunta, como eu posso nutrir a fé? Como eu posso alimentar a fé? Simples. Você tem que estar debruçada na palavra de Deus, né? Então, fazendo o seu devocional, cultivando a sua vida de fé. O texto que nós lemos, ele diz que nós devemos manter firme a confissão da nossa esperança, independentemente de qualquer circunstância, sem vacilar, sem recuar, mas vivendo pela fé. Então, olha só, quem vive pela fé, ele não desiste facilmente das coisas. Quem vive pela fé, ele não vacila. Quem vive pela fé, ele não recua. Quem vive pela fé, ele sempre está insistindo. Isso não quer dizer que você seja perfeito e nunca erre, não, de maneira nenhuma, não estou dizendo isso. Mas você tenta, você se esforça para viver uma vida pautada na sua fé, naquilo que você crê. Você crê que Deus, ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Então você tenta atingir aquele objetivo. Então, em primeiro lugar, nós devemos entender aqui pelo menos 2 pontos importantes para nós retermos firme a nossa confissão da esperança. Quais são esses pontos? Como nós devemos agir, nos mover? Primeiro, nós temos que manter os nossos olhos em Jesus, manter os nossos olhos firmados em Jesus. Em segundo lugar, nós não devemos vacilar na confissão da nossa fé.
né? Em Hebreus capítulo de número 12, verso 2, vai dizer assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, qual é a maneira que nós vamos reter a nossa confissão de esperança? Como é? Olhando para Ele, para Jesus. Quando os nossos olhos estão firmes em Jesus, nada pode nos abalar. Ainda que passemos por momentos de grandes desafios, permanecemos firmes, sabendo que a promessa se cumprirá, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Muito bem, os homens, é um momento agora que as pessoas fazem as suas campanhas e elas fazem as suas promessas. Realmente as pessoas vão se esforçar para cumprir as suas promessas, não é verdade? E muitas pessoas até conseguem, outras não. Agora Deus, todas as vezes que Jesus, Ele fez a sua promessa a um homem, Ele cumpriu. A sua palavra você vai ver de Gênesis a Apocalipse. Deus cumprindo as suas promessas, Deus fazendo promessas ao homem e Deus cumprindo as suas promessas. A Bíblia nos fala a respeito de Jairo em Marcos capítulo 5, do verso 22 ao 42. E Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Ele era um líder religioso daquele período. Jairo, ele vem a Jesus porque a sua filha estava muito enferma. Mas no momento em que Jairo pedia a Jesus que fosse até a sua casa para orar por sua filha, Jesus atenta para uma mulher enferma com fluxo de sangue e desvia a sua atenção para atender a mulher, né? Então Jairo, ele chegou e disse: Jesus, vamos lá na minha casa que a minha filha está moribunda, minha filha está agora a morrer, ela está doente, ela está enferma, né? Então, naquele momento, analisando tudo isso, nesse instante alguém chega para Jairo e pede para que ele não o incomode mais o mestre, porque a sua filha já havia morrido. Analisando isto, vemos como é fácil arrumarmos argumento para muitas vezes nós arrumamos argumento para que a nossa esperança não venha acontecer. Existem circunstâncias, muitas circunstâncias que nós passamos. Existem pessoas que, por mais que você busque Jesus, existem pessoas que sempre estão ali e elas sempre dão uma palavra negativa, né? Sempre existem pessoas que estão incrédulas segundo a sua fé. Mas o importante é o que você está confessando, né? Quando alguém é visto mantendo a confissão da fé diante de algo que parece sem solução, é muitas vezes mais fácil receber uma palavra de consolo do que uma palavra de posicionamento contra as circunstâncias adversas. Então, o que acontece é que quando você está firme, está constante, quando você quer realmente resolver as coisas, então, deixa isso para lá, né? Tá bom. E não uma palavra de vai dar tudo certo, Deus está com você. Não, as pessoas não têm essa postura, mas o importante é o que você tem em mente. Como você age segundo as circunstâncias, né? Então, muito bem, Jesus, ele foi à casa de Jairo e realmente a menina já havia morrido. Mas Jesus diz a ela: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E na mesma hora a menina se levantou e começou a andar, e todos ficaram admirados. Jairo recebeu o milagre porque não atentou para as circunstâncias, mas manteve firme os olhos em Jesus. Observe comigo agora uma circunstância, uma situação de fé. Alguém que procura Jesus com determinada circunstância, determinado problema, determinada causa. E simplesmente quando ele procura Jesus, Jesus atende outras pessoas que estão ao seu redor. Aquilo poderia desestimular aquele homem. Quantas pessoas já foram atendidas? Quantas pessoas já foram atendidas primeiro do que você? Quantas pessoas já receberam uma bênção, uma dádiva, uma graça primeiro do que você? Muitas, né? Agora, como Jairo, ele via pessoas sendo abençoadas primeiro do que ele.
Mas Jairo não tirou a atenção de Jesus. Jairo, quando chega na sua casa, as pessoas dizem, desista, sua filha morreu. Mas ele não tira a atenção de Jesus. E isso é o que é importante. E isso é o que eu quero declarar para você agora. Neste momento em que estou ministrando esta palavra. Jesus, ele é o motivo principal da sua fé. É com ele que você irá garantir a solução para qualquer circunstância. Então não tire a sua atenção de Jesus, não tire o seu alvo de Jesus, não tire o seu olhar de Jesus, mesmo que pessoas sejam agraciadas primeiro que você, como a mulher do fluxo de sangue, mesmo que as pessoas da sua casa, porque tinham pessoas na casa de Jairo, que em vez de dizer, Jairo, você teve fé e trouxe Jesus para sua casa, disse, desista, ela já morreu. Mas mesmo assim Jairo continuou. Que os nossos olhos estejam firmes em Jesus em toda e qualquer situação, né? Em primeiro lugar, para você manter a sua confissão de esperança, você precisa estar com seus olhos fixos em Jesus. Em segundo lugar, nós não devemos vacilar na convicção da nossa fé. Hebreus capítulo 10, verso 38 a 39. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Deus, ele é bom quando as coisas vão bem, e Deus continua sendo bom quando as coisas não vão tão bem, Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, ele não muda, e nós também não retrocedemos, nós prosseguiremos firmes na fé, A declaração do escritor aos Hebreus, olha, nós não vamos recuar, nós não somos daquele que recua para a perdição, então não recue. Pelo menos nessa circunstância, deixe o agir de Deus na sua vida. Em Jó, capítulo número 19, verso 25, diz assim, a nossa declaração ela deve ser semelhante a essa. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Isso é uma convicção em meio ao caos. Quem sabe da história de Jó, da biografia de Jó, sabe que ele passou por circunstâncias adversas, De onde vem esse firme posicionamento? De onde vem essa fé tão grande, sem vacilar na convicção? Isso vem da palavra. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Então, quem tem fé, ele não precisa ver. Quem tem fé, ele só precisa crer e esperar. Porque uma hora vai dar certo. Uma hora você está plantando coisas boas, você está plantando no reino de Deus, você está plantando milagres. E uma hora tudo irá acontecer. Então vamos lá, a nossa esperança é a âncora da nossa alma, é uma expectativa positiva, é a nossa esperança no Senhor que jamais nos deixa frustrado. Quando nós depositamos a nossa fé em indivíduos, nós podemos nos frustrar porque as pessoas são falíveis, elas não são infalíveis, elas podem errar em algum momento, mas Deus não, Deus não falha. Deus não erra. Deus, ele não frustra a gente. Jó, ele diz assim, bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus planos e pensamentos podem ser frustrados. Foi isso que Jó falou também. Assim é importante que caminhemos sem vacilar, retendo a confissão da nossa esperança. O que Deus vai falar para nós através da sua palavra é aquilo que nós devemos cultivar. Fiel é aquele que prometeu. Se Deus te prometeu através da sua palavra, então pode descansar, pode ficar firme.
O apóstolo Paulo é um exemplo de fé e esperança e perseverança. Ele enfrentou todos os desafios que se possa imaginar. Ele jamais vacilou, jamais se mostrou inseguro quanto à sua convicção em Jesus e sua palavra. Assim, ele traz sobre si a marca de alguém que nunca retrocedeu em seu posicionamento, né? É isso que o texto aqui diz. Quando o apóstolo Paulo foi alcançado por Jesus no caminho de Damasco, foi uma expectativa extraordinária, mas vemos muitas pessoas que também tiveram experiência extraordinária com Jesus e retrocederam e vacilaram. Então, é muito interessante nós observarmos isso aqui. Por que o apóstolo Paulo não retrocedeu? Porque ele mantinha firme a sua convicção, a convicção da esperança. O apóstolo Paulo, ele se posiciona de tal forma na proclamação do evangelho que ele recebeu, que nada pode fazê-lo retroceder. E nós também nos manteremos firmes na confissão da nossa esperança, sem vacilar, não retrocedendo e neutralizando todo espírito de medo. É isso que nós temos que fazer. A fé, ela afugenta, a fé, ela espanta todo o medo. Então, que nós vamos ficar com esta palavra. Romanos capítulo 12, verso de número 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus por tudo. Olha só, pessoal. O texto que nós queremos deixar é esse. Hebreus capítulo 10, verso 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Que Deus abençoe mais e mais a sua vida.